Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Bora continuar aí essa exploração bíblica, né? Fico feliz que você está aqui, então é sinal que você está interessado em aprender. Isso é muito legal, né? Bom, vamos lá. No vídeo passado eu falei sobre a queda do homem, né? Conhecida como a queda humana, em que Adão e Eva desobedeceu a Deus, comeu do fruto e aconteceu várias consequências, né? Inclusive, se você não reparou, na descrição do vídeo anterior tem lá um link para uma pesquisa arqueológica, tá? Foi descoberta há muitos anos atrás por uma pessoa, um arqueólogo, ali próximo à região da cidade de Nínive, né? Na região ali próximo da Palestina, Nínive não existe mais, mas na ocasião ele achou um sinete. Sinete era uma pedra com uma gravura em argila, datada de 3.500 anos antes de Cristo, que tem o desenho de um homem, uma mulher e uma serpente, gente. Então, naquela época, a história de Adão e Eva já era conhecida, já era falada, tá? Então, olha que legal encontrar uma descoberta dessa. Dá uma olhadinha lá, depois no link para poder pesquisar, tá bom? Voltando aqui, então, Adão, né, ele deu o nome a Eva, o significado de Eva significa mãe da humanidade, então eles tiveram muitos filhos, tá, viveram por muitos anos, a Bíblia fala até, viveram muito mais do que 100, 200, 300, muitos anos, tá, naquela época as pessoas viviam muito. Então, conforme foi entrando a enfermidade, a doença foi deteriorando na humanidade, então, realmente, aí, o homem, ele não vive mais do que 100 anos, né, 100 e poucos anos. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Mas vamos lá, voltando aqui. Então, no livro de Gênesis, capítulo 4, eles dão ênfase a dois dos filhos deles, tá? Que fala de Caim e Abel. Então, assim... Aqui eles falam o seguinte, ó, Adão teve relações com a Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Então assim, não tive um filho, o primeiro filho, mas um filho homem. Então dá um destaque para essa pessoa, tá? Voltou a dar à luz dessa vez e a Abel, irmão dele. Então depois ela teve outro filho homem e deu o nome de Abel. E aí o Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim era agricultor, tá? Versículo 3, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então eles tinham o hábito, né, o costume de ofertar, entregar algo para Deus. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então ele era pastor de ovelhas, ele sacrificou o animalzinho, né, o que tinha muita chance aí de vingada, muita lã, né, ele já sacrificou a primícia ali, o primeiro para Deus. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, seu rosto se transformou. Você fala assim, nossa, mas como assim? Por que ele não aceitou? É preconceito? Não. Tem todo um contexto para a gente poder entender. E a própria Bíblia já aponta para o caráter, né, de cada um deles, o caráter de Caim. Vamos falar um pouquinho sobre a oferta de Caim, tá? No livro de Hebreus, lá na frente, depois de muitos anos, no capítulo 11, versículo 4, fala o seguinte... pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então, a oferta de Abel, gente, ainda fala, tá vivo. Então, a oferta que você dá de coração para Deus, ele não esquece, é algo eterno. Olha que tremendo. Vamos lá, continuando aqui. No versículo 6 e 7, diz assim, ó. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gente, Deus ali, ó, interagindo, né? A voz de Deus ainda é audível, né? Interagindo com Caim, falando, ó, tô percebendo aí que seu coração tá começando a ficar maldoso. Não cede a tentação, não cede essa provocação. Né? Tem coisa vindo aí ruim. Né, resista. Então assim, Deus ele sempre avisa antes, porque ele quer o nosso bem. Ele deu um toque antes para Caim, né, sobre o que viria. Mas aí, olha só quando fala aqui no versículo 8. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Foi o primeiro homicídio da Bíblia, infelizmente. A morte entrou, o pecado entrou, a serpente enganou, começou a vir as desgraças. Aí no 9, então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? A mesma pergunta que ele fez para Adão, onde está?
né? Ele quer saber, ele quer escutar a nossa resposta. Deus faz questão de nos escutar. Né? Ele poderia falar assim, onde você colocou, né? Ele poderia falar assim, eu vi que você matou. Ele não, ele se relacionou. Onde está o seu irmão Abel? Aí respondendo Abel, Caim, de forma muito irônica, acho que foi a primeira respostinha, né, registrada na Bíblia. Não sei, sou eu responsável por ele, pelo meu irmão? Ou sou o cuidador dele? Então ele foi irônico, ou seja, né, olha só, dando uma tirada, né? E aí você fala, ele era meio estranho, né, esse Caim. E a gente tem outras referências bíblicas que apontam que ele não era um cara normal. Vamos lá ver, primeiro o livro de João, diz assim, ó. Vamos lá. 1 João 3,12. 1 João 3,12. Ai, meu Deus. 1 João 3,12. Fala assim, ó. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, o Caim era um cara mau, gente. Ele era bad boy. Tá? Diferente do Caim, do Abel que era uma pessoa de justa, de boa índole, tá? E Judas também fala sobre isso, tá? Judas fala aqui, ó. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião. Ou seja, buscando lucro, ou seja, o que custava mais? Era você ofertar o seu gado, a primícia lá do seu rebanho, né, para Deus? Ou era pegar um matinho lá, pegar umas frutas, né, pegar umas verduras e ofertar? O que custava mais, né? Então, olha só, a Bíblia já começa a apontar sobre o caráter de cada um e por que Deus aceitou um e não aceitou outro. A Bíblia é autoexplicativa, gente. E aí, vamos ver lá no versículo 10. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber a sua mão o sangue do seu irmão. Entenda uma coisa, Deus não esquece de sangue de inocente derramado. Vou repetir, Deus não esquece de sangue de inocente derramado. Você vai pensar assim, mas que injustiça, quantas pessoas morrem de forma inocente? Deus não esquece. Vou provar na Bíblia isso, em Mateus, vamos lá, fala assim, ó, Mateus, cadê, gente? 23:35, tá? Depois olha aí as referências com calma, tá? E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel. Muitos anos depois, Jesus fala sobre o sangue derramado de um justo chamado Abel. Então, gente, sangue representa a vida e o espírito que Deus nos dá é eterno. Então, a pessoa não se apaga aqui da terra e esquece. A gente pode esquecer, mas Deus não esquece, tá bom? Pra gente poder entender aqui. Vamos lá, agilizando aqui, continuando. E aí, fala depois, né, que ok, Deus colocou uma marca no Caim, né, ele foi para uma outra terra, a terra de Nod, e aí ele se casou e teve filhos, né, por que se casou? Óbvio, porque tinha outros filhos, tinha outras pessoas, né, a longevidade da vida era maior, né, então aí Caim teve relações com a sua mulher, ela engravidou, deu luz a Enoque. E aí, depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Então, Caim depois fundou uma cidade chamada Enoque, em homenagem ao nome do filho. E aí, depois vieram os descendentes dele, tá? Os descendentes dele, eles lançaram instrumento. Então, teve aí descendência de Caim que começou a lançar, né, a criar os primeiros instrumentos. E também criaram todo tipo de ferramenta de bronze e ferro. Isso está no versículo 21 e 22. E em paralelo, qual o significado do nome de Caim? Lança. Então acho que era um nome modinha, gente, porque né, eles começaram aí a descobrir o ferro, o bronze, então estava muito em voga esse nome. E aí tem uma descoberta também arqueológica muito legal, eu vou colocar o link para vocês. Foi encontrado, deixa eu ver aqui, ó, tô vendo meu manual aqui, chamado de Prisma Weld, que era como se fosse, era tipo uma pedra de argila, tá? Que parecia tipo um cubo de 4 lados. E lá tinha gravuras cuneiformes, tá? E lá, olha que louco, gente. Fala que foi lá nessas gravuras, eles citam nomes dos reis que viveram, que reinaram no período pré-diluviano, antes do dilúvio de Noé. Então, muito antigo. Foi aí realmente
envolvendo a geração de Caim. Por que envolvendo a geração de Caim? Porque a gente acabou de ler que os filhos de Caim, os netos, descobriram o ferro, o bronze, né? E nessa pedra fala que esses reis reinaram na terra chamada Bad-Gur-Gu-Ru, que esta palavra significa a cidade de trabalhadores em bronze. Então faz aí traz, né, uma característica dessa terra, pessoas que trabalhavam com bronze. Então, se os descendentes de Caim descobriram o bronze, então era uma terra que tiveram reis aí, né, governantes descendentes de Caim. Falei rápido, falei muito, mas espero que tenha agregado aí, tá? Depois dá uma olhadinha no link para ver as referências e também para pesquisar aí as descobertas arqueológicas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Um abraço!